Há um homem morando na minha casa, fingindo ser meu marido. Há um homem morando na minha casa. Eu não o conheço. Ele se parece exatamente com meu marido, fala como meu marido e se lembra de todas as mesmas coisas. Todos os pequenos detalhes sobre o dia do nosso casamento, sobre nossa vida juntos, sobre o nascimento dos nossos filhos. Ele parece muito gentil e ainda não tentou me machucar, então pensei que talvez eu estivesse ficando louca. Eu simplesmente nunca poderia ter imaginado a verdade aterrorizante sobre sua verdadeira identidade. O homem me levou a um psiquiatra, e os dois tentaram me explicar algo chamado Síndrome de Capgras. É um distúrbio em que alguém acredita que uma pessoa próxima a ela foi substituída por um impostor. Eu pensei que talvez eles estivessem certos, mas a verdade era muito mais aterrorizante do que isso. Eles me disseram que eu tinha sofrido danos cerebrais específicos devido ao acidente de carro que tive no ano passado. Eles perguntaram se eu me lembrava do acidente. Claro que sim. Foi a última vez que vi meu marido. Ele desapareceu logo depois disso e foi substituído por esse impostor. Lembro-me de acordar na minha cama de hospital e ver aquele homem ao meu lado chorando lágrimas de crocodilo, sabendo no fundo do meu coração que meu marido não estava ali. Eu acho que ele pode estar morto. Se sim, como esse homem se livrou do corpo dele? Como ele conseguiu se passar por ele tão bem? Tão bem que até mesmo meus filhos estão enganados. As crianças parecem tristes quando estamos juntos. Eu não permito saídas em família com ele. E até tentei impedir que meus filhos ficassem sozinhos com ele. Mas ninguém me apoiou nisso, nem mesmo meus pais. Então, mesmo que eu odeie estar na mesma sala que ele, tento estar presente sempre que ele está com as crianças. Todos me disseram que estou sendo boba, mas confio nos meus instintos. A conclusão da visita ao psiquiatra foi que eu receberia alguns remédios, antipsicóticos, e teria consultas regulares com um terapeuta. Concordo com ambos apenas para acalmá-los, mas não tinha intenção de fazer nenhum dos dois. Infelizmente, o homem que finge ser meu marido ficava sobre mim todos os dias e me fazia tomar os comprimidos. Tentei disfarçar, fingir que engolia, mas o homem provou ser tão esperto quanto meu marido em descobrir meus truques. Então, comecei a tomá-los. Com medo de contrariar ou irritar o homem, fui às consultas com o terapeuta, que o homem me levava. E depois de um tempo, comecei a duvidar de mim mesma. Será que fui tão prejudicada pelo acidente a ponto de começar a acreditar em algo que não era verdade? Comecei meu tratamento pensando que o homem estava tentando me envenenar com os comprimidos. Mas quando não fiquei doente, soube que não era verdade. E o homem era tão gentil, tão paciente comigo. Comecei a deixá-lo me ajudar com as coisas, a deixá-lo sentar ao meu lado no sofá para assistir TV. Uma noite, enquanto estávamos sentados em silêncio, ele tentou pegar minha mão, e normalmente eu teria retirado a minha própria mão. Desta vez, deixei. Sua mão estava quente e suave, e ele foi gentil comigo. Olhei para ele e seus olhos estavam cheios de lágrimas, como se ele estivesse muito feliz. Isso me fez sorrir um pouco. Ele se parecia tanto com meu marido. Seria possível que fosse realmente ele? Fiz a ele perguntas aleatórias sobre coisas da minha vida, sobre o tempo antes de eu me casar. Eu peguei o trem errado e acabei muito longe do lugar onde deveria encontrar meu marido para um encontro. O homem riu e falou sobre como teve que dirigir por horas para vir me buscar, mencionando até o servo que ele quase atropelou no caminho de volta, e como eu chorei por desperdiçar a noite. Ele sabia de tudo. Como um estranho poderia saber disso? Pesquisei a síndrome de Capgras, e tudo que lhe dizia a mesma coisa. Ver isso impresso tornou mais fácil para mim. Fez sentido. E, por mais difícil que fosse superar meus sentimentos instintivos, comecei a perceber que a ideia de alguém poder imitar com tanto sucesso outra pessoa a ponto de enganar até mesmo seus filhos e pais era tão improvável a ponto de ser quase impossível. Foi difícil aceitar, mas finalmente consegui, e pela primeira vez desde o meu acidente, decidi deixar o homem dormir na mesma cama que eu. Isso foi até uma noite em que fomos para a cama como marido e mulher. Eu não queria ter relações sexuais. Era cedo demais. E meu marido foi muito compreensivo. Ele me disse que não queria pressionar nada até que eu estivesse pronta e que minha recuperação era mais importante do que qualquer coisa. Eu me senti em paz, segura e quase feliz. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a adormecer, e foi quando meu marido, pensando que eu estava dormindo, se virou na cama e murmurou algo baixo. Não consegui entender completamente, mas parecia muito com algo como, finalmente, rosto estúpido e ingênuo. Fiquei lá, no escuro, congelada, até ele começar a roncar. Então, saí da cama e desci as escadas. Eu quero acreditar que ouvi errado, que foi apenas um suspiro. Quero acreditar que ele é meu marido. Então ouvi seus passos apressados descendo as escadas. Ele veio até mim e perguntou: "Ei, querida, o que você está fazendo aqui a essa hora?" Então, do topo da escada, ouvi o som inconfundível de passos. Meu marido descia a escada, sua figura emergindo das sombras, banhada no brilho sinistro da luz da lua que entrava pela janela. Ele se aproximou de mim, seus olhos travados nos meus com uma intensidade que me fez estremecer. "Você ouviu o que eu disse antes?" Ele perguntou, sua voz suave, seu olhar inabalável. Eu não consegui dizer a verdade, admitir o que eu tinha ouvido. Minha voz tremia quando eu respondi: "Não, eu não ouvi nada, querido." Ele assentiu lentamente, seus lábios se curvando em um sorriso leve e perturbador. "Bom, é melhor assim", sussurrou antes de me beijar nas bochechas. Meu coração acelerou, e o medo roeu meu âmago. Percebi que não tinha ouvido errado. Ele não era meu verdadeiro marido.